Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Eu sou o Dr. Estevão Bittar, sou neurocientista, estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Eu acredito que para educar bem os nossos filhos, a primeira coisa que nós precisamos é de uma filosofia de educação de filhos. É a nossa filosofia que vai nos dizer quais são os nossos valores, os nossos princípios, qual é a nossa visão sobre a vida, a nossa visão sobre o mundo e o que nós queremos e precisamos ensinar. Os pais que têm uma filosofia de educação de filhos bem definida, eles se transformam em pais proativos, porque eles sabem o caminho que eles pretendem seguir. Então, no dia a dia, durante as interações com os filhos, eles enxergam oportunidades para guiar os filhos ao longo desse caminho. Agora, os pais que não possuem uma filosofia de educação de filhos, por outro lado, eles não têm essa bússola. E eles acabam interagindo com os filhos de uma maneira inconsistente, porque eles não têm clareza de qual é o caminho a ser seguido, então eles acabam reagindo com base nas suas próprias emoções, no seu próprio humor, e se transformam então em pais reativos. No primeiro episódio do nosso programa, eu discuti em bastante profundidade sobre a diferença entre os pais proativos, que sabem onde querem chegar, e os pais reativos. E mostrei que a principal diferença entre os dois é justamente o fato de que os pais proativos possuem essa filosofia. Eles pensam e refletem sobre a educação dos filhos. Eu não sei se você já tem uma filosofia de educação de filhos bem definida. Talvez você já tenha essa filosofia, talvez você reflita bastante sobre o assunto, ou talvez a sua filosofia esteja ainda em processo de construção. De qualquer forma, o que eu quero fazer aqui hoje é compartilhar com você qual é a minha filosofia de educação de filhos. Qual é a filosofia que eu utilizo na minha casa, na educação das minhas filhas. A primeira coisa que eu quero te dizer é que a minha filosofia, essa que eu construí, ela não veio do nada. Ela foi construída ao longo de décadas de estudo, de pesquisa. Durante esse tempo, eu tive a oportunidade de me aprofundar no que há de melhor na literatura científica sobre educação, sobre aprendizagem, sobre psicologia, sobre neurociência. Durante esse tempo também eu conduzi as minhas próprias pesquisas sobre o assunto e foi a partir dessa base que eu fui construindo a minha filosofia. E é uma filosofia que me ajuda a ter uma clareza sobre o que está acontecendo no processo de desenvolvimento das minhas filhas e me ajuda a entender também o que acontece no processo de desenvolvimento de várias outras pessoas, crianças e adolescentes que eu tenho a oportunidade de entrar em contato. Então eu espero que essa filosofia seja tão útil para você quanto ela tem sido para mim. O objetivo não é substituir a sua filosofia pela minha, não é isso. Mas apenas fazer uma troca de ideias, porque talvez você vai enxergar nessa filosofia que eu vou te apresentar hoje alguns elementos que você possa integrar à sua filosofia para torná-la ainda mais rica e ainda mais completa. Bom, para começar a te explicar qual é a minha filosofia de educação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é responder uma pergunta, que é: o que nós queremos para o futuro dos nossos filhos? Essa pergunta deveria ser o ponto de partida de qualquer filosofia. O que nós queremos para o futuro dos nossos filhos? Nós precisamos responder isso. E se nós perguntarmos para vários pais e várias mães, nós vamos obter variações do que é essencialmente a mesma resposta, que é o seguinte: nós, pais, queremos que os nossos filhos se transformem em pessoas felizes e realizadas. É isso que nós queremos. Então, nós queremos para os nossos filhos felicidade e realização pessoal. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem como definir esses termos, porque de fato são termos complexos. Então, quais são as minhas definições sobre esses termos? Para mim, realização pessoal é a pessoa viver a vida que ela quer viver. É isso. Essa é a minha definição. Então, se você quer ser um arquiteto, e você vai aos poucos estudando, aprendendo, praticando essa profissão e se transformando em um arquiteto,
Então, isso é a realização pessoal para você. Existem pessoas que querem se transformar em empresários, que ganham muito dinheiro e fazem muitas coisas. Se essas pessoas começam a viver assim, então isso é a realização pessoal para elas. Agora, se existe alguém que quer ser um monge e viver com pouco, mas ter uma vida muito espiritualizada, uma vida de meditação, de estudo, e essa pessoa começa a viver assim, então isso é a realização pessoal para esse indivíduo. Então não existe uma fórmula sobre como nós devemos viver a nossa vida. Cada pessoa, de acordo com o seu temperamento, de acordo com a sua história, com a sua personalidade, com as suas vivências, vai ter a sua própria visão sobre como quer viver a vida. Mas sempre que você vive a sua vida de acordo com a sua visão, isso é realização pessoal. E o que é felicidade? O que essa palavra significa? Existem infinitas definições. Vou te dizer qual é a minha. Para mim, felicidade é esse senso geral de satisfação com a vida que nós experimentamos quando estamos caminhando rumo à nossa realização pessoal. Então, se você quer ser um arquiteto, para voltar aqui no nosso exemplo, e você vai vivendo a sua vida e se transformando em um arquiteto, você vai estudando, passa na faculdade, monta o seu escritório, começa a ter os seus primeiros clientes, você começa a sentir que a sua vida está no caminho certo. Esse sentimento é um sentimento bom, um sentimento de satisfação, é o sentimento de felicidade. Agora, se você quer viver a sua vida de uma maneira, mas por vários fatores você não consegue viver daquele jeito e nem se aproximar daquilo, e você vai caminhando em outra direção, aí a gente não consegue sentir tanta felicidade assim. Observe que na minha definição, felicidade é muito diferente de alegria, porque a alegria, para mim, é um estado de ânimo momentâneo que ele surge a partir de alguma coisa pontual que aconteceu. Então, por exemplo, se o meu time ganha o campeonato, eu fico alegre. E isso é um sentimento bacana, é um sentimento que faz parte da vida e que colore a nossa vida. Mas felicidade é diferente disso. Felicidade não é um estado momentâneo porque algo aconteceu. A felicidade é um senso geral de que a nossa vida está no caminho certo, de que nós estamos indo na direção e no sentido que nós escolhemos seguir. Ok, então agora que nós definimos o que é realização pessoal e o que é felicidade, e nós sabemos que é isso que nós queremos para os nossos filhos, nós passamos para uma próxima pergunta, que é a seguinte: será que todas as pessoas são felizes e realizadas? E a resposta aqui é óbvia, é claro que não. Ao longo da minha vida, eu conheci muitas pessoas felizes e realizadas, mas conheci muitas pessoas também que não são felizes e não se sentem realizadas. Então, a pergunta que fica é: qual é a diferença entre essas pessoas? Por que algumas pessoas, ao longo do tempo, vão conseguindo construir para elas a vida que elas querem viver e vão se sentindo felizes com isso, enquanto outras pessoas acabam seguindo num caminho que elas sentem que é o caminho errado, elas acabam se frustrando nas suas expectativas, nos seus planos e vão aos poucos se transformando em pessoas ressentidas ou pessoas infelizes. Qual é a diferença entre essas pessoas? Como eu falei, após muito estudo, muita pesquisa e muita reflexão, eu cheguei à conclusão de que, embora existam muitos fatores que possam explicar essas diferentes trajetórias, existe um fator que, para mim, é o fator central, que vai ajudar a determinar qual o caminho que você vai seguir. Se é o caminho da realização pessoal e da felicidade, ou se é o caminho da frustração e da insatisfação com a vida. E esse fator é uma capacidade que eu chamo de capacidade para a ação construtiva. Guarda esse termo, ação construtiva. O que é ação construtiva? Ação construtiva, esse conceito, é o conceito que está no núcleo da minha filosofia. Ação construtiva é toda ação que melhora a sua vida de maneira duradoura e que te aproxima da vida que você quer viver, te coloca mais próximo da realização pessoal. Então, a ação construtiva é diferente dos outros tipos de ação que nós fazemos ao longo do nosso dia. Todo o tempo nós estamos agindo, todo o tempo nós estamos realizando ações. Quando a gente acorda, por exemplo, a gente acorda e vai lá escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um banho, colocar a roupa do dia. Isso são ações.
mas são ações que não necessariamente nos colocam mais próximo da realização pessoal. E aí você vai lá, toma o café da manhã, paga as contas no banco, participa de um compromisso, de outro, mas não necessariamente essas ações te conduzem à realização pessoal. Mas existem algumas ações que são planejadas, que são pensadas e que são emitidas justamente para que nós possamos dar um passo adiante. Essas ações são as ações que eu chamo de ações construtivas. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que o que você quer para a sua vida é se transformar em um advogado em alguma área específica. É isso que você sonha para você, esse é o tipo de vida que você quer ter. Então, se você viver essa vida, você vai sentir que você está se realizando pessoalmente. Se você acorda e vai ao banco, e toma banho, e vai ao supermercado, nada disso te deixa mais próximo de se tornar um advogado. Então, embora essas ações sejam ações importantes e até necessárias, elas não são ações construtivas. Agora, se em algum dia você fala o seguinte, hoje eu vou reservar um tempo para encontrar uma boa faculdade de direito. E aí você reserva esse tempo, você senta na frente do computador, você faz a sua pesquisa e encontra uma boa faculdade para você fazer um curso de direito. Nesse dia você deu um passo rumo à sua realização pessoal. Então, procurar uma faculdade de direito, nesse caso, é uma ação construtiva, porque é uma ação que te ajudou a dar um passo na direção certa, no caminho que você quer seguir. Aí, se depois você vai e se inscreve no vestibular, e você começa a estudar para o vestibular, então estudar para o vestibular, se inscrever no vestibular, são ações construtivas, porque te ajudam a dar mais passos. Aí então você passa no vestibular, você faz a sua matrícula, você começa a cursar o curso de direito nessa faculdade. Tudo isso está te colocando mais próximo do que você deseja. Tudo isso está te ajudando a criar a vida que você sonhou para você. Então, isso são ações construtivas. Se amanhã você se forma na faculdade e você passa na prova da OAB e você abre o seu escritório e começa a encontrar os primeiros clientes, ou você vai trabalhar no escritório de alguém e começa a ganhar ali uma boa experiência, tudo isso são ações construtivas. Então é muito interessante, quando nós vivemos a nossa vida, que nós observemos as nossas próprias ações e que nós façamos uma reflexão. Cada ação, você se pergunta, essa ação me coloca mais próximo da construção da vida que eu quero para mim, ou não? Ou é uma ação que, embora seja importante, necessária, ela não me leva onde eu quero chegar? Essa é a minha definição de ação construtiva. Por que esse conceito é tão importante para a minha filosofia educacional? Porque eu entendo que as pessoas que estão focadas em realizar ações construtivas são as pessoas que têm maior chance de construírem para elas a vida que elas querem, porque elas estão fazendo justamente isso, elas estão gastando tempo e energia delas em fazer isso. Então, essa capacidade da ação construtiva é a capacidade que conduz à realização pessoal, é a capacidade que vai produzindo esse senso de felicidade. E se o que nós queremos para os nossos filhos é que eles se transformem em pessoas realizadas, em pessoas felizes, então fica evidente que a principal lição que eu preciso ensinar aos meus filhos é a realização de ações construtivas. Eu preciso educar os meus filhos de maneira que eles aprendam a agir dessa maneira, de forma que eles aprendam a incorporar na sua rotina ações que os levem adiante, que os ajudem a chegar aonde eles realmente querem chegar. Agora, como nós podemos ensinar aos nossos filhos a prática das ações construtivas? Aí nós temos que fazer uma análise, e é uma análise importante, sobre quais são os ingredientes necessários para que nós possamos realizar uma ação construtiva. E essa é uma análise interessante porque nos mostra o seguinte: sempre que nós queremos realizar uma ação construtiva, nós precisamos de 3 ingredientes. Em primeiro lugar, nós precisamos ter um senso de propósito. A ação construtiva, ela se diferencia das outras ações porque ela é imbuída de um senso de propósito. Ao ir ao supermercado e fazer a compra do mês, você está atendendo uma necessidade sua imediata, mas você não está partindo de um senso de propósito forte sobre onde você quer chegar na sua vida.
Mas quando você vai e se matricula em uma faculdade, por exemplo, essa ação de se matricular em uma faculdade é uma ação que ela é imbuída de propósito. É uma ação que está alicerçada em uma visão clara sobre o que você quer para o seu futuro. Você tem entendimento sobre como essa ação te levar a dar um passo adiante. Então, o primeiro ingrediente da ação construtiva é o senso de propósito. Sem senso de propósito, não existe ação construtiva. O segundo ingrediente da ação construtiva são as competências. Se nós não temos competências, as nossas ações construtivas, elas não produzem resultado. Deixa eu dar aqui um exemplo sobre isso. Vamos supor que uma coisa que eu quero para mim é viver com mais saúde. Então, eu sei que para viver com mais saúde eu preciso praticar atividades físicas. Então, praticar atividades físicas é uma ação construtiva, porque é uma ação que me leva mais perto da vida que eu quero viver, que nesse caso é uma vida saudável. Agora, para praticar atividades físicas, eu preciso, em primeiro lugar, ter senso de propósito, eu tenho que ter clareza sobre por que eu estou realizando as atividades físicas, mas eu preciso também ter competências. Eu preciso saber qual atividade física praticar, como praticar. Eu preciso saber como me alimentar, porque se eu não souber como me exercitar, como me alimentar, essa minha prática de exercício não vai produzir resultado nenhum. Então, nós precisamos, para produzir ações construtivas, em primeiro lugar, de um senso de propósito, e em segundo lugar, de competências. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. E em terceiro lugar, o terceiro ingrediente das ações construtivas são os valores. O que são valores? Enquanto as competências são as coisas que nós sabemos fazer, a palavra valores diz respeito à forma como nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. Então, por exemplo, se eu quero me exercitar para ter uma vida mais saudável, e isso então é uma ação construtiva, eu preciso ter senso de propósito, eu preciso ter clareza de por que eu estou fazendo aquilo, eu preciso ter competências, eu preciso saber como fazer aquilo para obter o melhor resultado, mas eu preciso também ter valores. Quais valores? Eu preciso ter o valor da perseverança para que eu não desista perante as dificuldades, eu preciso ter o valor da disciplina, eu preciso ter o valor da responsabilidade. Tantas vezes nós vemos pessoas que querem entrar em forma e acabam abusando da própria saúde com substâncias que às vezes fazem mal, são prejudiciais à saúde. Então essa pessoa, ela acha que está fazendo uma ação construtiva, mas está faltando aí o componente dos valores. Essa pessoa age sem responsabilidade. Responsabilidade é um valor. Então, esses são os três ingredientes da ação construtiva: senso de propósito, competências e valores. Quando nós temos clareza de onde nós queremos chegar, quando nós agimos de forma competente e quando as nossas ações são balizadas por valores, ou seja, nós não nos desviamos do caminho e pegamos um atalho mais fácil, aí sim nós temos uma grande chance de chegar aonde nós queremos chegar. E isso significa construir para nós a vida que nós queremos. E isso significa realização pessoal. E realização pessoal é o que nos traz esse senso de felicidade. Então vamos fazer o resumo do que nós falamos aqui até agora. Nós queremos que os nossos filhos sejam felizes e realizados. Nós sabemos que para que os nossos filhos sejam felizes e realizados, eles precisam praticar ao longo da vida várias ações construtivas. E nós sabemos que para realizar ações construtivas, os nossos filhos vão precisar de ter senso de propósito, competências e valores. Então pronto, com isso eu já tenho a base da minha filosofia. Eu já sei o que eu preciso ensinar aos meus filhos. Eu preciso ensinar aos meus filhos senso de propósito, competências e valores. E é lógico que em cada fase da vida deles eu vou focar em coisas diferentes. No começo da vida, quando os nossos filhos são ainda muito pequenos, não faz sentido eu ensinar senso de propósito. Porque, como nós já falamos aqui anteriormente, as crianças muito pequenininhas, elas ainda não têm uma região do cérebro bem formada, que é a região chamada córtex pré-frontal, que é uma região que fica logo aqui atrás da testa. E a gente precisa do córtex pré-frontal para ter senso de propósito, porque é o córtex pré-frontal que nos ajuda a enxergar o efeito das nossas ações no longo prazo. Então, se você tem uma criança pequena, não adianta querer ensinar senso de propósito.
Isso é uma coisa que nós vamos aprender lá na frente, lá na nossa adolescência. Mas antes disso, nós já podemos ensinar os outros dois componentes da ação construtiva. Nós já podemos ensinar as competências e podemos ensinar os valores, que são os fundamentos que a criança precisa adquirir nessa idade. Então é por isso que eu chamo essa fase inicial da vida de a fase da fundação, porque é nessa fase que nós vamos ajudar os nossos filhos a desenvolverem competências e valores que lá na frente vão se juntar a um senso de propósito quando eles estiverem mais amadurecidos, e com os 3 ingredientes eles vão poder realizar ações construtivas e construir a vida que eles queiram viver. E aí, quais são as competências e os valores que nós temos que ensinar nessa primeira fase da vida? Na minha filosofia, eu identifiquei 7 competências elementares e 7 valores elementares. As 7 competências elementares que nós temos que ensinar são as seguintes: domínio corporal, socialização, comunicação, conhecimento de mundo, inteligência emocional, raciocínio lógico e criatividade. Com essas 7 competências elementares, os nossos filhos vão ter uma base para desenvolver outras competências mais específicas depois. Então, existem várias competências que uma pessoa pode aprender, mas essas 7 competências são as competências elementares, são a base para que nós possamos aprender outras competências depois. Eu vou repetir: domínio corporal, socialização, comunicação, conhecimento de mundo, inteligência emocional, raciocínio lógico e criatividade. E quais são os 7 valores elementares? Os 7 valores elementares são os seguintes: respeito, responsabilidade, honestidade, humildade, perseverança, solidariedade e disciplina. Então, se eu ensino aos meus filhos as 7 competências elementares e os 7 valores elementares, eu estou criando a fundação para que amanhã eles possam desenvolver outras competências mais específicas, para que amanhã eles possam refinar cada vez mais esses valores. Lá na adolescência, eles vão começar a construir o senso de propósito, eles vão começar a ter uma clareza sobre qual é o tipo de vida que eles querem viver, e é lógico que essa visão ela vai sendo redefinida ao longo da nossa vida, e várias vezes ao longo da vida a gente muda de opinião sobre qual é a vida que a gente quer viver, mas na adolescência a gente já começa a ter um pouco dessa visão, e aí nós temos os 3 ingredientes para a ação construtiva. A partir desses 3 ingredientes, os nossos filhos estarão equipados para agirem de maneira a construir para eles mesmos uma vida de realização pessoal e uma vida permeada por esse senso de satisfação e de felicidade. A minha filosofia de educação, eu chamo, e agora você vai entender por quê, de filosofia da ação construtiva, porque é uma filosofia de educação que coloca a ação humana como o elemento central, e não qualquer tipo de ação, mas a ação que é efetivamente transformadora. E é uma filosofia que parte da ideia e do entendimento de que essa ação transformadora, essa ação construtiva, ela não vem do nada, mas ela vem de fundamentos sólidos, de competências, valores e senso de propósito. Nos próximos episódios, nós podemos nos aprofundar ainda mais nessa filosofia. Aliás, eu até escrevi um livro sobre isso, e é um livro que nós estamos lançando agora, que é um livro chamado justamente Ação Construtiva, e que é um livro no qual eu me aprofundo acerca dessas ideias que nós discutimos aqui hoje, mas a essência é essa que eu acabei de te dizer. E eu espero que você possa, a partir dessa troca de ideias que nós fizemos no episódio de hoje, refletir sobre a sua filosofia de educação de filhos e ver o que na filosofia da ação construtiva pode ser útil para você complementar a sua própria visão e para você implementar na educação dos seus filhos. Nós queremos que os nossos filhos se transformem em adultos felizes e realizados. Mas o que a filosofia da ação construtiva nos ensina é que felicidade e realização pessoal não caem do céu. Muito pelo contrário, elas são coisas que nós construímos diariamente por meio dos nossos esforços e por meio de ações que sejam calcadas em um lúcido senso de propósito e em um repertório de competências e valores que é formado desde a mais tenra idade. E aí se segue, então,
a importância e a responsabilidade gigantesca de nós pais e mães em assegurar que os nossos filhos adquiram esse repertório de competências e valores para que eles estejam preparados para essa grandiosa e empolgante tarefa de construírem futuramente as suas próprias vidas. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.